Olá, pessoal. Eu sou Eugênia, PCNP de Educação Especial. Hoje nós vamos falar sobre flexibilização curricular, mas antes disso eu vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos na altura do ombro e com luzes. Meu cabelo está jogado para o lado esquerdo e o sinal do meu nome é um E passando a mão no cabelo ao lado esquerdo. Camisa branca com estampas azuis. Para vocês entenderem, a flexibilização é necessária, porque nós temos alunos com diferentes deficiências dentro da escola, e também não só os alunos com deficiência, mas nós temos alunos que aprendem de modo diferente, pois cada um tem o seu tempo de aprender. E se faz necessário essa flexibilização, né? Porque elas são possibilidades para atuar dentro das dificuldades de aprendizagem de cada aprendente, que é o nosso público-alvo da educação especial, ou para aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem, ok? Então, é importante que o professor, ele preste atenção ao seu estudante, porque existem algumas questões que nós devemos estar atenta. Essas questões que o professor tem que estar atento, ele tem que incluir esse aluno para uma participação em todos os temas na escola. O aluno ele tem que estar inserido no plano da escola. Eu tenho que saber, eu como professor, qual a minha expectativa para com o aluno e a expectativa do aluno com a aprendizagem. Também eu tenho que ter objetivos claros para a aprendizagem do aluno. Eu não posso fazer muitos objetivos para com o aluno, por exemplo, um aluno que tem paralisia cerebral. Qual é a maior dificuldade desse aluno, às vezes? É em segurar um lápis. Eu tenho que ter aquele objetivo claro de que o meu aluno ele não vai conseguir escrever. Então, eu tenho que fazer uma adaptação para esse aluno, e se ele não puder escrever, ele vai conseguir entender e oralizar, ou eu trago uma atividade visual, ou lá na escola, eu trabalho com as tecnologias assistivas para esse aluno. Mas é importante que eu apoie este aluno, independente da sua deficiência. Dentro de toda essa flexibilização, eu tenho que considerar os meus diferentes registros e os diferentes registros do aluno. Porque o professor, às vezes, ele não vai conseguir registrar o que o aluno fez com avaliações escritas, por exemplo. Então, eu tenho que registrar de uma outra maneira. Por que é importante o registro? Não só para o professor documentar o que ele está fazendo, mas para eu ver a evolução desse estudante, para mostrar para a família, para mostrar para o próprio estudante como que era o seu registro há um mês atrás e como é o registro agora, tanto do professor quanto do aluno. Então, como eu falei antes, um aluno que tem dificuldade de grafar, eu vou trabalhar com ele visual, ou oralidade. Então, eu tenho que evitar algumas coisas, ou elencar 1 ou 2 objetivos por atividade. Eu não posso dar muitas folhas de exercício para o meu aluno, por exemplo, para o aluno com autismo. O autista, dependendo do grau, eu tenho que trabalhar de formas diferenciadas, para que essa concentração desse estudante esteja focada na atividade, eu tenho que conhecer o meu aluno. E, às vezes, eu tenho que fazer uma atividade curta, porque a concentração desse meu aluno, ela é de 10 minutos. Então, eu tenho que fazer uma atividade pensada no tempo de aprendizagem, de retenção, de concentração que este estudante tem. Por isso que é importante a flexibilização curricular e a adaptação das atividades. Ela faz uma grande diferença para este estudante. Para que eu possa
fazer essa flexibilização, eu tenho que fazer antes um planejamento. Eu tenho que pensar na minha ação. Então, eu tenho que pensar como que esse aluno está inserido no grupo, voltar novamente a falar dos estudantes com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Ele tem que se socializar. Será que esse aluno ele está inserido no grupo certo? Depois de inserido esse aluno, eu tenho que pensar em quais objetivos eu quero atingir. Por exemplo, um aluno com paralisia cerebral, ele tem, às vezes, dificuldade motora, ou este aluno, ele é cadeirante, eu tenho que pensar até aonde eu vou sentar ele na sala de aula. Por quê? Para o aluno se sentir confortável, não atrapalhar o outro colega de trás ou do lado. Então, o professor tem que pensar em diferentes estratégias. Eu tenho que, nessa estratégia, elaborar também um plano de avaliação. Não é porque o meu aluno ele tem uma deficiência que ele não tem que ser avaliado. O aluno ele tem que ser avaliado em cima das especificidades dele, dos pontos negativos e dos pontos positivos. Por quê? Eu vou avaliar e eu posso repensar nessa avaliação. Se eu perceber que ele não atingiu aquele objetivo que eu elenquei, eu vou reconstruir o meu planejamento para que esse aluno possa estar inserido na flexibilização de currículo. Então, é importante o planejamento. Importante saber como o meu aluno está incluído, ele está incluído de fato, ou se ele está só sendo inserido. Os objetivos têm que estar bem claros. Eu tenho que pensar em toda a estratégia, não só de sala de aula. As minhas estratégias, ela vai além do muro da escola. Eu tenho que ultrapassar isso. Para isso, o meu planejamento deve estar bem focado. Quando eu faço meu planejamento, eu tenho que pensar que o meu aluno com deficiência, eles têm que estar inserido dentro da sala de aula. Então, aí eu elenquei algumas formas de saber quem é o aluno. Para eu saber quem é o aluno, para eu saber em que grupo eu vou incluí-lo e se ele está mesmo realmente sendo incluído neste grupo. Eu tenho que conhecer o meu aluno, saber os seus pontos de interesse, o que ele gosta e o que ele não gosta, a sua aptidão, sua habilidade, como que ele se relaciona tanto com ele como com o outro, para eu saber se eu consigo trabalhar em dupla com esse aluno e qual dupla eu posso colocá-lo, quais são suas dificuldades e como ele reage às dificuldades. Porque nós temos dificuldade em saber que nós não estamos aptos a tudo. O aluno com deficiência também. Eu tenho que me preocupar em como ele vai reagir diante de alguma situação. E para isso, para eu saber lidar com essa reação, eu tenho que conhecer este aluno. É importante que o professor, que a escola, que a comunidade escolar conheça este aluno. Como eu já havia falado antes, os objetivos, eles têm que estar bem claros e bem definidos. Porque eu tenho que saber qual a real necessidade do meu aluno. Eu conhecendo a real necessidade do meu aluno, eu consigo inserir ele em um grupo, porque eu vou conhecer este grupo, eu vou saber o que eu quero que eles aprendam e como eles vão aprender. Eu vou também querer promover dentro da sala de aula a interação para com todos. Para isso, eu tenho que priorizar algumas coisas. Eu não posso deixar que meu aluno ele fique, por exemplo, quando vai haver uma avaliação. Muitas das vezes nós sabemos que as avaliações não são inclusivas. Só que como eu já tracei meu objetivo, eu já conheci o meu aluno, eu posso adaptar uma avaliação para ele. Então, no dia que todos os alunos estiverem fazendo avaliação na escola, o meu aluno vai ter uma avaliação também. Se ele for uma pessoa que tenha muito comprometimento, coordenação motora, eu vou adaptar uma atividade para ele diferenciada, mas nesse dia ele vai estar sendo avaliado. Se o meu aluno ele for deficiente visual, já vou ter que ter pedido lá
na Secretaria da Educação, uma avaliação em braille, ou eu vou ter que ter um material ampliado para esse meu aluno. Se o meu aluno for deficiente auditivo, eu tenho que ter um intérprete de Libras. Todos os alunos têm que estar incluídos. É por isso que eu tenho que ter, claro, os meus objetivos dentro da sala de aula. Então, depois de tudo, que eu conheci meu aluno, eu tracei os meus objetivos, eu vou pensar em quais as estratégias. Vocês podem notar que a palavra estratégia e objetivos, ela sempre é a mais falada dentro de um planejamento. Porque se eu não tiver uma estratégia, não tiver um objetivo claro, eu não vou atender a nenhum aluno, eu não consigo atender a nenhum estudante. E o estudante que tem a deficiência é mais complicado eu chegar numa estratégia para que este aluno não se sinta excluído dentro da sala de aula. Porque nós vemos no centro de mídias, vemos os planos, eles vêm focado no aluno sem deficiência. Cabe ao professor, junto com o coordenador, com o núcleo pedagógico, pensar em estratégias que vá de interesse a alcançar o objetivo desse aluno. É por isso que nós estamos aqui hoje fazendo este ATPC sobre flexibilização, porque este estudante com deficiência, eu tenho que equalizar, derrubar as barreiras, para que essas barreiras sejam derrubadas. Principalmente, a barreira mais difícil que eu vejo são as atitudinais. E para que essa barreira seja derrubada, é muito simples, é nós estarmos juntos para promover a equidade dentro da escola. Depois de tudo traçado, porque nós vamos pensando, né? Eu recebo um aluno com deficiência na minha sala, e daí eu penso, o que eu faço? Como que eu vou adaptar uma atividade para esse aluno? Vou pedir ajuda, é claro, para o PC, para o núcleo pedagógico, e eu vou traçar estratégias que atendam aquela especificidade daquele aluno. Dado tudo isso, eu tenho que avaliar esse aluno. Por que avaliá-lo? Porque esse aluno, ele vai ter a terminologia, ele vai avançar, ele vai ter que acompanhar a sala de aula, ele vai ter que acompanhar o ano série. Eu tenho que avaliá-lo. Eu tenho que dar um feedback para esse aluno também. Às vezes, nós achamos que porque a pessoa tem uma deficiência, ela não tem uma preocupação em saber como que ela está aprendendo. Eu conheço muitos estudantes com deficiência muito focados no aprendizado. E aí eu tenho que dar um feedback para a família, para a escola e para o aluno. Para isso eu tenho que saber como que eu vou avaliar este aluno, como que ele está respondendo ao que foi oferecido, como foi. E nessa avaliação eu estou me autoavaliando, porque como será que foi o produto que eu pensei? Como será que esse aluno recebeu? Se a avaliação está sendo positiva, parabéns, esse aluno está evoluindo, mas se eu chegar no momento e falar, nossa, ele não conseguiu, eu errei, não errei. Eu tenho um momento de desconstruir para construir novamente essa atividade que eu fiz, não deu certo, assim, eu vou tentar fazer de outra maneira. E daí eu continuo. Essa avaliação, gente, na sala de aula, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser todos os dias, porque esse meu aluno, ele me responde todos os dias de forma diferente. Assim como nós também. Nós somos seres individuais, cada um tem um modo de aprender. E esse meu aluno também.
Ele não importa qual seja a sua deficiência, ele tem um modo de aprender. É por isso que a avaliação é muito importante, porque é nessa avaliação que eu vou saber como está sendo o meu trabalho, como está sendo ofertado esse meu trabalho e como o aluno o está recebendo. Essa avaliação, ela tem que ser contínua, minuciosa e ser pensada no indivíduo. Cada avaliação individual, mesmo para com alunos sem deficiência, porque às vezes eu tenho ali, da semana tal a tal, do dia 5 ao dia 12, a aplicação da AP. Vai que esse aluno, no dia 5, ele não estava bem para fazer. Eu posso dar essa avaliação no outro dia, porque cada dia é diferente um do outro, principalmente para o aluno com deficiência, principalmente para o aluno com TEA. Então, é importante que, além da avaliação, também é fundamental que eu trace rotina para com esse aluno. E aí, eu vou refletir nesse momento, né? Então, eu conheci meu aluno, eu vou refletir. Não se pode pensar em flexibilização de atividades quando não se sabe, novamente, o objetivo a ser atingido com o aluno. Como vocês percebem, mais uma vez a palavra objetivo. Por que do objetivo? Porque o objetivo ele é uma ação. Se meu aluno com autismo, nível 3, meu aluno não verbal, ele não fala, não é porque ele não sabe falar, ele não fala porque dentro do espectro há algumas coisas ali que meu aluno não fala. Então, eu vou pensar num objetivo para esse meu aluno. Eu vou trabalhar com PECs, mas, nossa, eu não sei trabalhar com PECs. Então, eu vou pedir ajuda, eu vou estudar. Na nossa formação, o professor, acho que ele passa até se aposentar estudando. Então, eu vou estudar, eu vou verificar qual a melhor forma que eu vou atingir o objetivo desse aluno. Ele não fala, mas se eu mostrar uma imagem para esse aluno, como será que ele vai responder? Tem um lápis aqui. Meu aluno, ele não sabe falar lápis, mas ele também não sabe escrever lápis. Mas será que se eu mostrar esse lápis para ele, ele sabe que isso é lápis? Então, é onde eu vou pensar no meu objetivo, na estratégia que eu vou usar para que esse meu aluno saiba que isso aqui é um lápis. Por isso que eu tenho que refletir muito nesse objetivo. Por isso que o objetivo tem que estar claro. E não adianta, numa atividade, eu elencar muitos objetivos. Para com esse meu aluno que não fala, que não escreve, se ele já saber me responder o que é lápis, eu alcancei o meu objetivo. Isso é um ponto positivo. Aí, dentro dessa flexibilização de atividades curricular, eu tenho as estratégias para o desenvolvimento do pedagógico, das minhas propostas todas que eu vou colocar. Todo ano nós fazemos o planejamento, né? Tem plano de aula, plano de ensino. Para com o aluno com deficiência, temos aqueles alunos que são atendidos na sala de recurso, que fica mais fácil alcançar, né? O objetivo traçado, mas nós temos no estado, vamos falar de Leste 2, poucas salas de recurso. E eu não posso esquecer desse aluno, eu não tenho sala de recurso, eu tenho que dar andamento à evolução deste aluno. Por isso que eu tenho que traçar algumas estratégias para que esse aluno possa ter um melhor posicionamento dentro da sala de aula, que eu seja facilitador das ordens para que ele entenda os comandos dados. Eu não posso, na sala de aula, por exemplo, falar de costa. Eu tenho que saber quem eu estou atendendo na sala de aula. Então, eu falo de frente para os alunos.
eu falo de modo claro, eu tento manter, por exemplo, contato visual, eu faço uso de rotina. Nós fazemos na sala de aula aquela rotina escrita, né, no quadro. Às vezes, com alguns alunos com deficiência, principalmente o aluno com deficiência, com autismo, ou aluno com deficiência visual, eu vou ter que ter ampliado o braille, depende de qual a deficiência dele. Mas se o aluno for autista, eu tenho que ter uma rotina específica para ele. E aí eu tenho que ter claro nas minhas estratégias. E eu tenho que ter o planejamento de tempo e espaço. Por quê? Principalmente, gente, o tempo. O meu tempo é diferente do seu tempo. Como o aluno A é diferente o tempo dele do aluno B. Então, é por isso que eu preciso de conhecer esse aluno, eu preciso de saber quais materiais que eu posso apoiar esse aluno. Não tenho dentro da escola uma sala homogênea, eu tenho ali dentro da escola uma sala heterogênea, cheia de diversidades, na qual eu tanto eu falo que eu aprendo mais do que eu ensino, eu passo as minhas mensagens. Com o aluno, eu aprendo muito mais. Porque às vezes ali eu tenho um aluno, não fala, ele não tem uma expressão. E nesse dia eu chego na sala, por exemplo, tá os alunos lá, meu aluno já está, o aluno com deficiência está, todos os alunos, eu não tenho 30 alunos mais um, eu tenho 31 alunos. Eu tenho que pensar isso, porque cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele não tem expressão facial. Eu chego na sala e eu cumprimento a todos e falo alguma coisa, esse aluno sorri. Ali eu já ganhei o dia, porque o meu aluno, ele sorriu. Olha só, é lindo isso, é ver um aluno sempre ali, ele não consegue, ele se expressar, não é por isso que parece que é umas coisas assim, tão boba falando, mas é uma sensação, dar e receber, tão boa falando assim, no aprendizado, que você se sente a pessoa mais maravilhosa do mundo quando você vê que o aluno conseguiu entender a sua mensagem, te ofertou com outra muito melhor do que aquela que você queria dar. Nós somos seres que gostam de motivação. Quem é que não gosta de motivação? Quem é que não gosta de receber um elogio? Aquele estudante com deficiência, eu não tenho que só estar falando o que ele não sabe, que ele não faz. Isso cabe para todos, para seres humanos. Eu tenho que motivar. É por isso que a avaliação é tão importante, porque no final do ano não tem. Antigamente tinha o boletim que eu dava com a nota 9, nota 8, era A, era B. Por que o aluno, porque eu não consigo entender, por que o meu aluno com deficiência, ele não conseguiu fazer a AP? Daí lá no conselho, eu pego e falo assim, e é o aluno especial? É sim que é isso, é um aluno especial. É o João, por exemplo, ele tem um nome, por que ele é 5? Porque eu não adaptei as atividades para ele, porque eu não fiz as estratégias, eu não fiz o meu planejamento para com o aluno, então eu não conheço esse aluno, então eu dou uma nota 5, porque ele tem um laudo, isso para mim se chama rótulo. A partir do momento que eu adentro numa sala de aula, que eu tenho 30 alunos, que eu traço metas, faço o meu plano e eu incluo a todos, eu vou saber avaliar este aluno, nota que lhe cabe. Então, se meu aluno não sabe fazer AP, porque ele não lê e ele não escreve, ele não grava, mas ele tem olhos, ele tem uma memória, ele tem um ouvido e ele fala. Então, eu vou avaliá-lo
de outra maneira. E daí eu motivo o meu aluno. E a motivação é um reforçador enorme para todos os seres. Então, cabe ao professor conhecer a todos e motivar a todos. Dentro da motivação vem os elogios. Os elogios também é um grande reforçador para com o aluno. Às vezes eu tenho um aluno na sala de aula que ele é hiperativo, uma deficiência, mas ele é hiperativo e eu tenho que traçar uma rotina com esse aluno. E aí, dentro dessa rotina, que eu posso fazer nos meus reforçadores, eu posso um dia colocar este aluno, um exemplo, tá? Como não tem, no Fundi 1, principalmente, tem os auxiliares. Hoje o meu auxiliar é fulano. E aí, eu vou conhecer esse aluno, eu vou conseguir... falar de elogio é muito difícil, porque eu não posso só... eu tenho que tirar da minha mente que eu só elogio o aluno nota 10. Eu não posso. A gente tem que ter um cuidado para trabalhar com elogios, porque o elogio cabe para todo mundo. Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem algo de bom ou algo de ruim. Então, eu tenho que tomar um cuidado com esse elogio. Mas, dependendo do caso, cabe um elogio para com o aluno com deficiência, para quê? Nesse momento, para dar estímulos, aumentar a sua estima. Mas eu tenho que tomar cuidado com elogios. Mas cabe como um reforçador positivo, ok? Pode passar, por favor. E aí, eu tenho dentro da sala de aula alguns estudantes que eu preciso trabalhar com repetições. Aprendizagem da repetição. Sabe, no primeiro ano, que eu fico lá, eu coloco alfabeto, e todo dia tem alfabeto, e todo dia tem o cabeçalho da escola. É isso. Eu tenho aluno que, às vezes, eu preciso trabalhar com repetições cotidianamente. Por quê? Nós sabemos que dentro, principalmente da deficiência intelectual, às vezes eu tenho aquele estudante com a memória de curto prazo. Então, eu tenho que traçar no meu plano atividades que contemplem essa dificuldade. E aí eu trabalho, é indispensável muitas vezes. Tem uns que já, quando lembra, ai, professora, de novo, que chato. Legal, ele entendeu, ele já aprendeu aquilo. Mas há alguns alunos, alguns estudantes com deficiência que é indispensável trabalhar com repetição. E aí, para facilitar a compreensão de ordens, como eu falei anteriormente, né, dos objetivos que tem que ser claro, para facilitar a compreensão de ordens, eu tenho que estar de frente para com o aluno, eu tenho que falar ordens claras, eu tenho estudantes que os comandos têm que ser bem simples, tem que ser dado um comando por vez, eu tenho que ter bem claro para ele compreender o objetivo, que estratégia eu vou utilizar. Eu tenho que saber a disposição da sala de aula, onde que está aquele meu aluno que tem uma dificuldade maior, para que eu possa ser compreendida. Porque muitas vezes, como eu já falei, e às vezes trabalha com repetições, muitas vezes aquele estudante hoje não está legal, ou ele não compreende do modo que o outro compreende. Aí eu tenho que ser clara e objetiva. Se nesse dia eu estiver trabalhando com grupo ou dupla, eu tenho que saber com que grupo eu estou inserido aquele estudante ou qual a dupla. Porque nem pode ser um grupo ou uma dupla que faça tudo, eu tenho que mediar também isso. Por isso que tem que ser essa compreensão de ordens, tem que estar no meu planejamento, tá?
e no meu objetivo que eu quero atingir. E aí, gente, nós vamos entrar também dentro das barreiras. Como eu falei anteriormente, eu penso que a barreira atitudinal é a barreira no aspecto intelectual, mas é a mais difícil. Por quê? Ela depende do outro, né? Quando eu recebo uma mãe, vai lá na escola e ela vai matricular o filho, e é uma criança que é cadeirante. Então, qual é a barreira de acessibilidade? A barreira arquitetônica. Então, se a escola não estiver com tudo na qual vai incluir esse aluno, eu posso explicar para a mãe, não é? Porque eu não posso jamais negar matrícula, mas eu tenho que entender de barreiras, porque não adianta nada, eu recebo um aluno deficiente visual dentro da escola, um aluno deficiente visual total. Eu tenho que saber como que esse aluno vai se locomover dentro da escola. Então, eu não posso ter barreiras, né? Então, a escola sabe quem ela pode receber. Isso se chama inclusão. Para o meu aluno estar incluído dentro da escola, eu tenho que quebrar as barreiras, porque tem que estar igualitário, as condições de aprendizado para todos. Mas é a barreira atitudinal, é a do ser humano, a do ser humano. Então, aí, eu tenho que ter esse cuidado. Por isso que quando vá matricular um aluno, principalmente um aluno com alguma deficiência, muitas vezes a barreira começa ali, na porta da escola. Como que eu vou atender? Como que eu vou recepcionar esse responsável por este aluno? Porque a atitudinal é parte de nós, do nosso comprometimento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o modo que nós agimos, para não haver constrangimento, ok? E aí tem as barreiras arquitetônicas e as procedimental. As arquitetônicas, como eu falei, ela não está só na acessibilidade de um cadeirante ou de um deficiente visual. Nós recebemos alunos, muitas vezes, com uma deficiência intelectual mais grave, né, moderada, que ele não sabe usar um caderno. Então, se o professor, ele for um professor comprometido, essa barreira é fácil de sanar. Eu posso fazer igual está nesse desenho, nessa ilustração, de organizar os cadernos para com o meu aluno. Eu posso organizar por cor, eu posso por desenho, eu posso organizar de uma forma, eu conhecendo o meu aluno, que ele vai pegar aquele caderno e vai se ver, português. Pronto, você quebrou uma barreira. E a barreira procedimental é do professor para com o aluno. Essa barreira é o fazer. Então, como eu vou fazer para que o meu aluno consiga entender? Essa barreira, muitas vezes, ela pode até estar englobada na barreira atitudinal, né? Porque se eu não quiser, se eu não tiver comprometido, o meu aluno não vai ser inserido. Mas existem diferentes barreiras que eu posso sanar muito facilmente para que o meu aluno possa estar inserido no currículo. E aí, bem, novamente, mais um exemplo de barreira arquitetônica e procedimental. Muitas vezes eu arrumo o caderno, eu amplio a letra, eu amplio a margem, as linhas. Esses são só modelos para vocês verem que é fácil. Tá vendo? Lá, plano visual para escrita e a organização espacial. Então, se o meu aluno é um deficiente visual, baixa visão,
eu vou ampliar a margem com canetão, eu vou ampliar as linhas, e aí essa barreira está sanada, ok? E aí, as tarefas, né? As tarefas para flexibilizar as atividades, né? De acordo com a potencialidade, dificuldade desse estudante. Não esquecendo, gente, assim, que eu não coloquei, mas nós vamos nos lembrando, né, no decorrer, que essa flexibilização, ela tem que estar dentro do currículo paulista, tá? Dentro do currículo paulista. Eu tenho que organizar, eu tenho que ver as atividades propostas, qual o objetivo da aprendizagem, que estratégia, e a última é a avaliação, mas sempre pensada no currículo paulista e na BNCC. Não esquecendo disso, por favor. E aí eu tenho que saber quais são as potencialidades do meu aluno, né? Para eu flexibilizar, são tantas as questões, porque eu não posso fazer algo assim por fazer, né? Por isso que existe o planejamento. Então, eu tenho que saber a potencialidade do aluno, do estudante. Como que ele compreende os textos, ele escreve algumas palavras, se eu trabalhar com letras móveis, ele vai entender. Se eu simplesmente, dentro da sala de aula, tenho um aluno com paralisia cerebral, mas se eu colocar um computador, ele fica difícil para o aluno, principalmente de coordenação motora, ele escrever. O autista, muitas vezes, também não gosta de escrever. Alunos com deficiência intelectual também, se não foi trabalhado, ele não vai conseguir escrever. Então, se eu inserir uma tecnologia assistiva dentro dessa sala de aula, um computador, porque aí meu aluno, ele não vai precisar de grafar, ele vai só teclar. Só teclar. E hoje nós temos diferentes instrumentos e ferramentas, porque às vezes meu aluno não consegue manusear o mouse, mas eu tenho um dispositivo para fazer com que esse mouse funcione num só toque, ou no pé. Então, eu tenho uma gama de ferramentas para se trabalhar. Eu tenho uma gama. Então, eu só tenho que saber qual é a potencialidade do meu aluno para conseguir fazer com que ele seja incluído no currículo. Ele compreende minhas comandas, ele tem raciocínio lógico. O raciocínio lógico dele, eu preciso de usar material concreto. Ele consegue fazer só as operações simples. Eu tenho que saber quais são as potencialidades desse aluno, para eu conseguir fazer essa flexibilização. Não é algo fácil, eu sei. Mas se todo mundo se unir, se fizermos as parcerias certas, eu vou conseguir, tá bom? E eu estou lá na DE para ajudar no que for possível, ok? Pode passar, por favor. E aí, gente, se nós formos pensar, quando eu chamo uma mãe ou pai para conversar lá, eu vou perguntar para eles qual a expectativa o que expectativa você tem para o seu filho, né? Qual é a maior dificuldade? Ele não sabe ler nem escrever. A maioria não é nem copista, ele não sabe mesmo, ele não consegue. Essa é a maior dificuldade que a gente vê. E essa dificuldade, muitas vezes, não é nem só para aquele aluno que tem laudo, nós temos dentro da diretoria de ensino, Leste 2, ou você pode fazer uma pesquisa em outras diretorias, que nós temos muitos alunos. Se for pensar, ainda mais agora com essa pandemia, que se nós formos pensar, o ano passado quase não teve, né? A aula presencial, o ano passado foi impossível. Esse ano que, graças a Deus, já melhorou um pouco. Mas se nós formos pensar, nossos estudantes ficaram mais de um ano sem ir para a escola. Isso é muito grave. Nós tivemos percas, mas se nós formos falar do intelecto,
esses alunos tiveram muitas perdas. E fora aqueles alunos que nós temos dentro do ensino médio que não sabem escrever. E esse aluno não tem laudo, nós temos muitos. Então, a maior dificuldade que eu vejo em todas as vezes que eu já fiz pesquisa, de faculdade, de especialização, é esse aluno não lê e não escreve, né? Esse aluno não lê e não escreve, porque quando a pessoa ela lê, ela escreve, ela está incluída em quase tudo. Ele vai sair, ele vai trabalhar, ele vai pegar um ônibus, ele vai conseguir ser autônomo. Mas quando o aluno não lê e não escreve, isso é muito grave. Por isso, a necessidade da flexibilização e adaptação das atividades. E aí, agora, é só uma amostra de alguma adaptação de material, tá? Então, nós temos engrossador de lápis de diferentes maneiras para esse aluninho que nós temos, principalmente os alunos com paralisia cerebral, né, de coordenação motora. Esse foi exemplo simples, mas eu tenho lápis que eu consigo fazer com uma bolinha para ele segurar. Eu tenho diferentes ferramentas. Essas são ferramentas baratas que nós conseguimos fazer na sala de aula, tá? Pode passar, por favor. E aí, aquele aluno que tem dificuldade de pegar um lápis mais fino, no giz de cera, eu posso pegar giz de cera e amolecer ele no micro-ondas, colocar lá no aquele Yakult, né? É um exemplo. E aí vai virar um engrossador também para o meu aluno que não consegue pinçar, que muitas vezes é difícil, ele consegue pegar um lápis mais grosso. São recursos simples, eu sei que às vezes nós não temos tempo, mas é uma ferramenta que eu posso adaptar dentro de sala de aula, tá bom? E aí, ó, mais uma adaptação de material escolar, que é a tesoura. O quão difícil é para alguns alunos, que para nós é tão simples, mas para alguns alunos recortar um papel, eu posso adaptar essa tesoura pegando ali a Duropox, um rolinho do Durex que acabou, a tesourinha sem ponta, aí quer ver? Eu adapto essa tesoura para esse aluno, olha lá. É materiais que nós temos na escola, nós temos a tesoura, nós temos o Durex, né, quando acaba, só preciso do quê? Do Durapox. E aí, olha o resultado, e o meu aluno vai conseguir ser inserido, porque eu adaptei a tesoura, que são materiais que nós temos na escola. É simples. Isso são o quê? Barreiras atitudinais que nós precisamos de quebrar para alcançar, né, para atingir esse meu aluno. Não é difícil. Eu estou aqui na Escola Livro Xavier, e eu conheci uma pessoa aqui na escola do Lívio, o Emerson. Ele é professor de tecnologia, e aí eu convidei ele aceitou a falar de adaptações de atividade para estudante com deficiência visual. Por quê? Hoje vai ser deficiência visual, e nós vamos, no decorrer do ano, fazer outras adaptações de atividades. Aqui no livro nós temos esse professor que trabalha aqui, e aí, nesse momento, ele vai nos presentear com alguns materiais que ele tem para falar de algumas atividades, e ele vai falar a experiência deles, tá bom? Então, eu quero desde já agradecer, né? Espero que eu tenha ajudado. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Emerson, aqui do Livro Xavier, tá? Gratidão. Boa tarde, professores. Meu nome é Emerson Lino. Eu sou professor aqui da Escola Livro Xavier.
Estou aqui numa sala junto com uma Eugênia. Eu sou negro, pelo raspado. Estou com a camisa do colégio azul. Eu sou muito grato também por essa porta que eu estou agora. Eu sou deficiente visual CID 54.0. Eu sou cego desse olho. E desse olho aqui, eu tenho 96% de perda de visão. Então, esses 4% é onde eu consigo fazer as minhas atividades. Além de professor de matemática, também dou aula de física e de matemática computacional. Ao longo da minha carreira de estudante, sempre tive dificuldade para poder estudar, porém eu tive professores que sempre me incentivou, sempre me deu apoio. Então hoje, graças a Deus, eu consegui também entrar na carreira de professor. E hoje eu trabalho também, com essa parte também da deficiência visual. Eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos que é possível se fazer para que os alunos eles possam ter um bom entendimento, eles possam ter um bom raciocínio, para que os alunos eles possam se desenvolver dentro da sala de aula. Eu tenho aqui um documento aqui que foi feito em braille. Nossa, sim. Esse documento ele está escrito em braille e ele também está na forma também ampliada. Eu tenho aqui uma reta numérica, tá? Tenho aqui também outras coisas. Tenho aqui também a parte de conjuntos, tá? E esses documentos eles são para alunos com baixas visões e adultos cegos totais. Eu tenho também aqui o eixo cartesiano. E também, esse eixo cartesiano ele está em alto relevo. Ele também está com uma grafia também em braille. Eu tenho também aqui circunferência e o diâmetro. E também para alunos com baixa visão cegos, em alto relevo também. Eu tenho também aqui na sala, e eu vou mostrar aqui para vocês vários materiais aqui também para essa classificação de alunos. E lembrando também que esses materiais aqui que eu vou mostrar, eles também podem ser visualizados também por alunos videntes. Então, isso é uma coisa muito importante de citar. Perdão, professor, estava de ponta cabeça. Ainda bem que eu sou cego, né? E aqui dá para o aluno passar a mão. Caso o aluno também vidente, às vezes existe muita curiosidade, né? E para o aluno vidente também, ele pode se beneficiar também desse material. Temos aqui também o aparelho de produtor masculino, em alto relevo. Tá? Eu acredito que deva dar para ver. E aqui também está em braille. Eu tenho aqui o aparelho de produtor aqui. Vocês podem notar as cores. Geralmente o aluno, quando ele é baixa visão, ele consegue enxergar mais as cores escuras. Então, se for cores claras, vai dificultar um pouco. Por isso que essas cores são bem acentuadas. Eu tenho aqui também o sistema respiratório.
né, e também alto relevo, e aqui também na grafia em braille. Eu tenho aqui o malholoso, né? É isso aqui, isso aqui é bacana, isso aqui, os alunos que querem fazer reflexologia, cegos, por aqui que eles estudam, tá? Então aqui nós temos também o pé, e o nosso pé é totalmente mapeado. Dá para perceber também que ele está em alto relevo, ele também está na grafia em braille. E também, vocês estão percebendo que aqui nós temos vários materiais. Eu já tenho aqui o sistema circulatório, em alto relevo também, e também na grafia em braille. Vocês percebem que as cores sempre são cores vivas. Nós nunca trabalhamos com uma ciência com cores claras. Aqui já é relógio biológico, aqui já é o esquema de célula. Vocês percebam as cores. E todo esse material é possível de se criar em sala de aula. A pirâmide alimentar, em alto relevo também, e a grafia. Tem essa folha aqui, vocês estão vendo aqui sobre vegetais, é uma árvore, né? O seu desenvolvimento. Aqui já é sobre a parte de solo, a germinação. Aqui a gente tem desde o ponto 1 até o seu fim. Sistema sanguíneo, em alto relevo também, na grafia em braille, sistema ABO. Então, professores, a gente começa a perceber que o aluno com deficiência, o que ele necessita? Ele necessita um pouco de carinho da parte do professor, ele necessita de um pouco de sensibilidade, ele necessita dessas adaptações, para que ele possa desenvolver. E primeiramente, aqui já é o átomo, né? Aqui, geralmente os alunos, na aula de física, quando a gente mostra isso, os alunos videntes, eles têm muita curiosidade para saber onde está o átomo. A gente começa a perceber que esses trabalhos, eles são, tanto os alunos videntes como os alunos cegos, de baixa visão, o mesmo material ele pode ser utilizado. Aqui também o modelo do átomo. Toda disciplina ela pode ser adaptada. Aqui sobre força de atrito. E perceba também que o alto relevo e aqui com a descrição em braille. Aqui já fala sobre a força e tração. E aqui sobre força centrípeta. Então, o aluno com deficiência, a gente não pode ter ele como imbecil na sala de aula, né? A gente não pode ter ele como, a gente não pode excluí-lo, né? Nós temos hoje muitos alunos bons e não conseguem se desenvolver, às vezes porque falta mesmo assim, certo cuidado. E aqui nós temos um esquema de mudança. Então, aqui nós conseguimos perceber que essas atividades são atividades horríveis, elas são adaptadas da melhor forma possível. Tá bom?
Muito obrigado a todos e eu desde já também agradeço. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi nada planejado. Nós dois nos conhecemos e eu contei, vocês viram como é rico quando você trabalha em parceria, como é rico você saber que você tem suas ambições, eu não sei fazer nada ainda mais para me esforçar. E aí nós vimos como ele falou, que não é difícil inserir o aluno no currículo. Nós só temos que ter um pouco de força de vontade, trabalhar com parceria, vocês viram o quão rico é esse material, e que vocês não conseguem pegar, porque dá vontade de pegar. O material é lindo. O material é lindo, e como o Emerson falou, dá para trabalhar com várias deficiências, dá para trabalhar com os alunos que não têm deficiência, e que nós sabemos que cada um tem sua qualidade e seu modo de aprender. Então, nós esperamos restabelecer que vocês tenham e nos ajudar a incluir os nossos estudantes no currículo. Muito obrigada, desde já, eu e o Emerson agradecemos vocês por nos ouvir e qualquer dúvida, por favor, pode nos contactar. Obrigada, gratidão.